Lucas Moura conosco, Eduardo Afonso. Chega mais, parceiros, sejam bem-vindos. A expectativa gigantesca por essa Copa Sul-Americana. Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Muita coisa para administrar em São Paulo, ainda bem, né, Edu? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luciano? Grande abraço a você, a todos da mesa, o fã de esportes. Estamos em Quito, com 2 horas a menos que o Brasil. O Lucas acabou de almoçar. Daqui a pouco tem um treino lá no Independente Del Valle, mas gentilmente vai nos atender aqui. O Luciano falou que você chegou faz pouco tempo. Você é do Brasil. Profissionalmente é que você estava distante. Como estão esses primeiros dias, Lucas? Está muito diferente? Você está sentindo alguma coisa assim que ainda não encaixou? Ou está como era quando você deixou o Brasil, foi jogar na Europa, deixou São Paulo, voltou, tá tudo da mesma forma? Tá tudo bem com você? Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa tarde, Edu. Boa tarde a Luciana, a todos aí do estúdio. Prazer falar com vocês. Mudou algumas coisas, né? Mas é sempre bom estar de volta para casa, perto da família, dos amigos, o país que eu amo, e estou muito feliz de estar vivendo tudo isso, né? De estar de volta a São Paulo, o clube que me formou, onde eu passei grandes momentos, onde eu tenho ótimas lembranças, e tá voltando a vestir essa camisa, a sentir o carinho da torcida, tá sendo muito bacana, tô muito feliz. Até pelo que a gente ouvia de você, de propostas, de sondagens, eu imaginei particularmente que você ia voltar, não tinha dúvida. Só que eu não sabia quando. Até imaginei, acho que não é o momento ainda. Quando virou a chave, Lucas, que momento que você falou, não, o momento é hora de escolher o São Paulo, esse é o momento de escolher o São Paulo à volta, nem que seja num primeiro momento por um curto espaço de tempo. Quando que a chave bateu que era o São Paulo a sua escolha? Na verdade, assim, não é uma decisão muito fácil, né, a se tomar. Primeira vez que eu fiquei livre de contrato da minha carreira, e a nossa decisão foi, a partir do momento que eu ficasse livre, era sentar para ouvir todas as propostas, né? E foi o que a gente fez. E sempre eu fico de férias no Brasil, e teve uma mobilização muito grande da torcida, principalmente após a passagem, a classificação contra o Palmeiras, né, nas quartas de final da Copa do Brasil. Invadiram as minhas redes sociais, as redes sociais da minha esposa, e isso começou a mexer muito comigo, né? Começou a mexer muito comigo, e todo mundo, volta até o fim do ano pelo menos, assina um contrato de 6 meses e tal. E eu falei, caramba, poxa, será que não é para eu voltar agora, né? E tentar conquistar esse título aí da Copa do Brasil, conquistar a Sul-Americana. E isso mexeu muito comigo. E foi quando eu sentei com a minha esposa e falei, vamos voltar, vamos ficar aqui esses 5, 6 meses e vamos ver o que acontece. E a decisão foi muito acertada, tudo que a gente está vivendo, o que a gente viveu no jogo contra o Corinthians já valeu muito a pena, né? Foi um dia maravilhoso. Enfim, a gente está muito feliz com isso. Bem, Luciano, pessoal do estúdio, o Lucas está na escuta de vocês. O Lucas fará mais, se der tudo certo, 18 jogos no Brasileiro, 5 na Copa Sul-Americana, são 23, e 2 na Copa do Brasil. Então o torcedor tem, num primeiro momento, 25 jogos ainda a partir de amanhã para curtir o Lucas com essa camisa. Depois, no futuro, aí vocês tentarem arrancar alguma coisa dele aqui, vamos ver se ele fala. Bora lá, então, trazer esse papo aqui para o estúdio. A gente abre o debate aqui com os companheiros. Léo, fica à vontade. Bom, Lucas, tudo bem? Prazer falar com você, né? Legal ouvir sobre esse seu retorno ao Brasil depois de 10 anos de Europa, certamente uma decisão importante. Queria voltar um pouquinho nesse último ano, né? Um último ano em que você viveu num clube que foi um turbilhão, né? Com um vestiário complicado, saída de técnico. Como é que foi para você viver esse último ano, né? A gente sabe que a relação do Conte com outros jogadores no elenco acabou indo muito para a imprensa, né? Mais coisa foi para o público do que a gente imaginava. Como é que você viveu esse último ano de Inglaterra e de Europa? Bom, na verdade foi um ano muito complicado, né? Particularmente falando, foi um ano muito difícil para mim, onde eu tive poucas oportunidades e acabei ficando de fora de alguns jogos por conta de alguma lesão que eu tive. E também no coletivo o time não foi muito legal, né? O time não foi muito bem, não conseguiu atingir os objetivos que a gente tinha, né, no começo da temporada, não conseguiu classificar para nenhuma competição europeia. E não foi da maneira como eu queria que terminasse a minha passagem lá no Tottenham, né? É um clube que eu tenho um carinho enorme, onde eu vivi experiências incríveis, mas infelizmente nesse último ano eu não consegui atuar muito. O que faz parte, o que acontece na vida de vários jogadores, mas é isso, tudo que eu vivi lá, tudo que eu passei lá, cara, eu sou muito grato, tenho um carinho enorme lá por todos os funcionários, né? E assim, agora é uma nova
uma nova etapa da minha vida, de volta ao Brasil, de volta ao futebol brasileiro depois de 11 anos, perto da família, perto dos amigos, sentindo esse clima, né, do Campeonato Brasileiro, dessa atmosfera da torcida do Brasil. Enfim, tô muito contente, animado, empolgado, né, com esse novo desafio e vou fazer de tudo para que seja marcante. Ô, Biratan Leal, esse rapaz aí chegou e voltou com tudo, porque ó, o Corinthians ali, esse meio da defesa, a galera dando o espaço para ele, já mostrou contra o Flamengo, já mostrou contra o Corinthians, e agora a gente tem os outros jogos aí. Voltou com tudo, Lucas Moura. Voltou fazendo diferença, né? Boa tarde, Lucas. Falando então sobre um pouco sobre o seu retorno no Brasil, tem repercutido muito na imprensa latino-americana, principalmente sul-americana, e a gente até vê alguns vídeos em redes sociais, em programas de debate como o nosso, só que na Argentina, no Chile, no Uruguai, como eles estão assustados com o tamanho que está ficando o Campeonato Brasileiro, com o nível de jogador que o futebol brasileiro tem contratado. E o seu nome aparece nessa lista ali, não é você, o Rames Rodrigues, o Ener Valencia, o Payet no Vasco, fora os jogadores que o Flamengo já tinha já há um tempo. Então tem repercutido muito o tamanho que o Campeonato Brasileiro está ficando. Então até falando, já aparece na imprensa argentina, o Campeonato Brasileiro é a nossa Champions League, é a Champions League da América do Sul. Primeiro, como é que você vê o nível do futebol que se pratica dos clubes brasileiros em relação ao que você via na Europa até 3, 4 meses atrás, quando você estava lá? E segundo, se também no meio dos jogadores, assim, se tem jogador, amigo seu, assim, que de repente está começando a te perguntar, pô, o que está acontecendo no Brasil? Tanto jogador chegando, como é que estão as coisas por aí? Bom, primeiramente, assim, o futebol brasileiro sempre foi muito competitivo, sempre teve grandes jogadores, sempre formou muitos grandes jogadores, né? E vai continuar formando porque o Brasil é um celeiro de grandes craques. E eu fico muito feliz de ver, né, grandes jogadores estrangeiros também vindo jogar no nosso futebol. Isso engrandece muito, né, o nosso futebol. Eu acho que algo que a gente ainda fica um pouco atrás é a questão da estrutura, né? A gente precisa melhorar a questão do calendário, precisa melhorar a questão dos gramados, né? Para a gente poder ficar cada vez mais próximo com o futebol europeu. É claro que é difícil alcançar o mesmo nível pela questão financeira, né? A Europa está muito à frente nessa questão, então fica complicado. Mas o que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, acho que essa questão, né, dos gramados e tal, acho que melhoraria muito o espetáculo e deixaria muito mais interessante. Mas, cara, como eu falei, o futebol brasileiro sempre foi muito competitivo, sempre formou grandes jogadores e sempre teve grandes duelos. E eu fico feliz de poder estar voltando, de poder estar ajudando, né? Acho que o São Paulo está fazendo uma temporada muito interessante. A gente está chegando aí em 3 competições. Claro que o brasileiro está um pouco mais complicado, mas ainda tem um segundo turno inteiro pela frente. E eu fico feliz de poder voltar neste momento, de poder ajudar o clube. E vamos ver o que acontece até o fim da temporada. Deixa eu colocar de volta. Deixa ele colocar de volta para a gente conseguir fazer a pergunta para ele, escutando isso. por aqui. Peraí, deixa eu dar uma Natasha. olhada aqui. Pronto, acho que ele já está escutando a Caiu gente de o fone, novo. mas- Peraí. Agora sim, acho que Agora ele já sim. está escutando a gente de Boa. novo. Lucas, Natasha falando por aqui, prazer falar com você. Em Prazer 2012, todo o meu. torcedor do São Paulo tem aí uma memória gigantesca de você. Na última vez que você disputou a Sul-Americana com o São Paulo, é claro. E aí, o que eu quero te perguntar é como que você leva a experiência que você teve lá atrás, que o torcedor guarda na memória, guarda no coração com muito carinho, para a disputa que vai ter amanhã contra a LDU, sendo que essa disputa contra a LDU vai ser, e aí, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, você me corrija, por favor, vai ser na maior atitude que você já disputou um jogo de futebol. Acredito que sim. Então, poder voltar a jogar essa competição para mim é muito especial, né? Tudo que eu vivi naquele ano de 2012, né, saindo campeão da competição pela primeira vez, e tudo que envolveu aquele jogo, o Rogério me passando a faixa de capitão, num gesto muito nobre da parte dele, e eu poder retornar agora e jogar essa competição novamente, para mim tem um gosto muito especial. Dito isso, agora eu tenho que concentrar no jogo, né? Não vai ser um jogo fácil, como você citou, tem a questão da altitude, que eles estão acostumados a jogar aqui, então a gente tem que fazer um jogo muito inteligente, a gente tem que fechar muito bem os espaços, para a gente não sofrer, né, e conseguir levar um resultado interessante para o Morumbi.
Mas eu acho que a nossa equipe está muito bem preparada, a gente está muito bem focado para esse jogo. Vamos entrar com tudo aí para a gente poder fazer um grande jogo e buscar aí, né? Meu objetivo quando eu voltei para cá, principalmente por ser um período curto, é conquistar títulos, né? Poder colocar mais um quadro na parede do CT e a gente tem a oportunidade em 2 competições, né? Como eu falei, o brasileiro está mais distante, não é impossível, mas tá bem mais distante. Então, assim, a Sul-Americana é uma possibilidade, a Copa do Brasil a gente já está na final. Vamos tentar de tudo para poder conquistar esse título, dar esse título para o torcedor que merece muito, que tem comparecido aos estádios, tem nos apoiado muito, né? E acho que eles merecem. Vamos tentar de tudo para isso, mas passo a passo, né? Um dia de cada vez, trabalhando com humildade, mas a gente tem condições sim. Ô Lucas, quando a gente fala de janela de transferência, nesse período que a gente está vivendo, né, a janela europeia está acabando agora e tudo mais, é claro que a janela do São Paulo, que o São Paulo fez, é uma janela que tem um destaque absurdo, não só pela sua chegada, mas também pela sua chegada e de James Rodrigues. Quero saber de você como é que está esse clima. Você não parece que nem passou tanto tempo assim lá na Europa, porque já voltou voando. Mas é claro que existe uma adaptação e tudo mais. O James está precisando de uma adaptação e eu quero saber como é que está sendo essa adaptação dele. A língua portuguesa, eu já vi pelas resenhas que não é um problema para ele, porque ele fala e tudo mais. Como é que está sendo ter o James aí como parceiro nesse time? Bom, para a gente está sendo uma satisfação enorme, né? Um jogador com o nível do James ao nosso lado, para a gente é sensacional, uma qualidade absurda e apenas com domínio de bola, com um simples passe, a gente já pode observar isso nos treinamentos e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, né? E um cara super do bem, super humilde, né? Tá se adaptando muito bem, fala muito bem português, então isso facilita muito. E eu, assim, eu sinto que como se eu nunca tivesse saído do São Paulo, né? A ligação sempre foi muito forte, desde quando eu saí, então sempre tive uma identificação muito grande com o torcedor, com os funcionários do clube. Então, um lugar que eu conheço muito bem e, como eu falei, para mim é como estar voltando para casa. Mas, em relação ao James, cara, muita qualidade e o Dorival aí que vai ter que quebrar a cabeça para encaixar no time todo mundo. Mas é uma dor de cabeça boa, né, para o treinador e quem ganha com isso é o São Paulo, que tem muitas opções. Como eu falei, 3 competições, a gente precisa de todo mundo, precisa de um elenco, né, grande para poder chegar forte aí nas competições. E vamos brigar. Lucas, é o Léo aqui de novo. Hoje eu te chamo de o ponta Lucas, o atacante Lucas, o meia Lucas, porque a gente sabe que com o passar do tempo, né, jogadores com a sua característica, com a sua competência, gostam de jogar mais por dentro, mais perto do gol. Eu queria falar um pouquinho sobre como você se enxerga hoje. Eu acho que mais como um meia. Onde eu me sinto mais confortável hoje. Na verdade, é a minha posição de origem, né? Na base inteira, eu sempre joguei de camisa 10, sempre joguei ali mais centralizado. Eu sou um jogador que gosta muito de ter a bola, de armar jogadas. Então, acho que ali é onde eu fico mais à vontade, eu fico mais livre para poder ajudar a equipe. Mas, com esses anos todos aí na Europa e também desde quando eu subi profissional, aprendi a jogar pelos lados do campo também, ponta direita, ponta esquerda, na Europa até como camisa 9, que é a posição que eu menos gosto, mas precisar também, né, eu posso ajudar. Então hoje eu sou um jogador mais versátil, né, e fico muito feliz com isso, mas a posição que eu me sinto mais confortável foi a posição que eu joguei ali contra o Corinthians, mais centralizado, podendo buscar um pouco mais o jogo ali para poder acelerar o jogo e servir os atacantes. Esse jogo que o Corinthians deu o que falar, hein, Lucas? Muita gente ainda reclamando. Tem corintiano muito chateado com esse jogo aí, pela repercussão e tudo mais, a polêmica e tudo mais. Mas redes sociais, assim, você costuma não ver muito, né? Porque não dá nem pra ver tanto, porque se você fosse influenciar pelas redes sociais, tá perdido. Pois é, mas a gente acaba vendo as notícias, vendo tudo que está acontecendo, as polêmicas, mas a realidade é que a gente fez um grande jogo, a gente saiu com a vaga para a final muito merecida, né? Principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, a intensidade altíssima, e acho que para quem assistiu o jogo ali, ninguém tem dúvidas de que a gente mereceu muito a classificação, e a gente poderia até ter feito mais gols, né? A gente perdeu 2 gols ali praticamente feitos. E sobre a polêmica, cara, o VAR tá aí para analisar, 200 câmeras no jogo, ninguém conseguiu ver nenhum toque de mão, acho que seria uma covardia anular um gol daquele, e foi uma jogada muito bonita, e estamos na final, o que importa. É claro que sempre vai ter uma reclamação da equipe adversária, sempre vão procurar alguma coisa,
mas acho que não tenho o que reclamar, acho que o jogo foi muito, muito claro, a gente foi muito superior ao Corinthians e agora é focar na final. Ô Lucas, o programa aqui de futebol internacional, então o torcedor do São Paulo, me desculpa, vou voltar um pouco a sua passagem pela Europa aqui, né? Você jogou muitas temporadas no Paris Saint-Germain, até pega o início ainda do projeto do Paris Saint-Germain que a gente vê hoje, né? Quando o Paris Saint-Germain começou a contratar muito jogador. E você foi um dos que foi contratados, né, como uma grande estrela para renovar o Paris Saint-Germain. E era um clube que já naquela época ficou muito fechado dentro de uma superestrela, no caso era o Ibrahimovic na época, né? E mesmo nesse universo todo de Paris Saint-Germain, superestrelado, que até hoje é um clube que gera muita discussão, muita polêmica, você é um cara que nisso tudo virou um jogador muito querido pela torcida do Paris Saint-Germain. Muita gente que foi contratado que talvez tenha chegado lá até com mais nome do que você, porque você vem do Brasil, nem todo mundo acompanha, não criou o vínculo com a torcida do Paris Saint-Germain que você criou. Então, o que você acha que aconteceu para você ter conseguido criar esse vínculo e que, de repente, outros jogadores não conseguiram criar? Jogadores que talvez até tenham chegado com mais pompa do que você chegou na época. Cara, essa é uma pergunta um pouco complicada de responder. Acredito mais pelo meu jeito, né? Pela minha dedicação. Graças a Deus sou um cara muito tranquilo que até não só no Paris Saint-Germain falando, mas em todos os clubes que eu passei, tenho um carinho muito, muito grande também com outras torcidas, né? Todos me respeitam bastante quando encontro nas ruas. E isso é um legado muito bacana que eu quero deixar. E, enfim, acho que é mais por conta disso, né? Pela minha dedicação também em campo. Então, criei um carinho muito, muito especial também com a torcida lá do Paris Saint-Germain, com a torcida do Tottenham, com a do São Paulo, nem se fala. Mas acredito que é mais por causa disso mesmo, né? Pela minha maneira. Eu procuro apenas fazer o meu trabalho, me dedicar ao máximo pelo clube que eu defendo, respeitando sempre os torcedores e, enfim, mas não sei se eu sou a melhor pessoa para responder essa sua pergunta, talvez os torcedores, mas acredito que é mais por conta disso. Edu, a gente manda de volta para você poder fazer uma pergunta para o Lucas também. Nós nos empolgamos um pouco por aqui, mas manda de volta. Hora que a gente recebe o Lucas, manda de volta para você também participar, é claro. Boa, Natasha. Cara, você jogou muito bem em alto nível e alto nível físico com poucos treinos. Tem algum fator que você acha que foi importante durante o período que você estava parado para que isso acontecesse tão rápido? Você consegue pensar em alguma coisa e falar, pô, não, foi isso que eu fiz que deu certo, por isso que eu estou jogando com 10 treinos como se eu estivesse no meio da temporada? Não, principalmente os trabalhos que eu fiz nesse tempo que eu estive parado, né? E agradecimento especial aí ao meu fisioterapeuta, o Taio, que está comigo desde 2017. Então, nesse tempo que a gente ficou no Brasil, quase 2 meses e meio, mais ou menos, né, eu fiquei treinando muito forte, muito pesado, né, a parte, e só faltava mesmo o ritmo de jogo, né? Não estava treinando com bola, não estava tendo esse treino, né, no campo, mas fisicamente estava me sentindo muito bem, e sempre me cuidei muito na questão da alimentação também. Então, é mais por conta disso. E também a minha vontade, né? Tava louco para jogar, ainda mais voltando para São Paulo. A motivação fica ainda mais alta. E minha vontade, né? De poder ajudar o time, de poder conquistar um título. Acho que esse conjunto de fatores aí que me ajudaram a estar numa boa forma física hoje. Essa chance de título, você já citou algumas vezes na entrevista. Num passado recente, o São Paulo trouxe de volta grandes ídolos. Hernanes, Lugano, Kaká, Luiz Fabiano, todos com esse intuito de ganhar o título. Infelizmente não conseguiram. Você, particularmente, pela montagem do time, pelo que você está vendo, é a hora de um ex-jogador voltar e finalmente faturar o título que a torcida tanto quer? Espero que sim, né? Espero que seja o momento. O Kaká chegou perto, né, do brasileiro, se eu não me engano, foi vice, né? O Miranda conquistou o Paulistão, mas eu acho que o elenco que a gente tem hoje, né, pelo entrosamento, pelo que vem apresentando, né, eliminando equipes como Palmeiras, como Corinthians, eu acho que chega muito forte, né, eu acho que encaixou legal e eu chego para somar, chego para ajudar. Espero que tenha chegado o momento, espero que tenha chegado essa hora aí do São Paulo conquistar mais um título e conquistar essa tão sonhada Copa do Brasil. Mas como eu falei, tem muita coisa pela frente, vamos trabalhar com calma, mas com certeza a gente acredita bastante, a gente vai fazer de tudo para isso.
Boa. Mas, Natasha? Oi, Edu, tenho mais uma pergunta para o Lucas. Lucas, com o seu retorno para o futebol brasileiro, o que você enxerga como o maior desafio, até pessoal mesmo, vindo jogar de volta aqui no Brasil? O desafio pessoal, acho que, como eu falei, dentro de campo eu quero conquistar título, quero marcar meu nome na história de São Paulo mais uma vez. Na minha primeira passagem, quando eu subi o profissional, eu queria muito conquistar um título. Conquistei muitos títulos na base e meu sonho era conquistar um título como jogador profissional. Consegui fazer isso no meu último jogo. E voltando lá no CT, eu vejo o quadro lá, eu com muito cabelo ainda. Mas isso é motivo de muito orgulho para mim. E agora, nessa curta passagem, eu quero também deixar mais um quadro lá. E eu acho que a gente tem capacidade e qualidade para isso. Vamos tentar muito cara, quando eu entro em campo, eu quero sempre dar o meu melhor, quero sempre ajudar a equipe que eu estou defendendo, e aí as coisas vão acontecer naturalmente, mas meu principal objetivo nesse retorno é conseguir dar um título para a torcida São Paulina. O Edu, vou mandar de volta para você para a gente se despedir, mas vou mandar com uma perguntinha para o Lucas. Sabe aquela perguntinha que é aquela perguntinha capciosa? Sabe quando você pergunta para o pai assim, qual que é seu filho preferido? É difícil responder isso aí, né? Geralmente o pai dá aquela ensaboada. Lucas, título da Sul-Americana em 2012 foi polêmico. A possibilidade existe esse ano. Copa do Brasil nunca foi conquistada, a torcida São Paulina quer muito esse título também. Se pudesse escolher um dos dois, qual seria? Só isso? Só isso. Assim, eu sou muito... Cara, eu sou muito competitivo e quero ganhar tudo que eu disputo. É difícil escolher uma. Eu acho que a gente tem condições reais aí nas duas competições. Mas já que você não quer que eu fique em cima do muro, se eu pudesse escolher uma, com certeza a Copa do Brasil, que eu acho que é o que valeria mais por torcedor, né? Mas para mim eu quero conquistar títulos. Sendo a Copa do Brasil, sendo a Sul-Americana, eu vou fazer de tudo da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma dedicação nas duas competições para poder conquistar esses títulos. É isso, Edu. Um abraço para vocês. Agradeço, Lucas, por a gente. Claro que estaremos aqui antenados nesse jogo. Na próxima quinta-feira a gente vai acompanhar esse LDU e São Paulo, Edu. Fechado. Só vou uma curiosidade para fechar. Viagem de 6 horas e 20 minutos, como a de ontem, na Europa, tirando férias e seleção brasileira, você fez para algum lugar ou não? Se contar ida e volta, acho que sim. Só de ida, não estou lembrado. Acho que a viagem mais longe é para a Grécia. Tá. Quando eu estava no Paris Saint-Germain, eu vou lá na Grécia, acho que dá 4 horas e meia. Mas é uma coisa que é mais complicada no Brasil, é isso. A logística é mais cansativa, né? A viagem lá na Europa, vai de um país para outro, é 2 horas, 2 horas e meia no máximo. E nacional também é só 1 horinha. Aqui no Brasil é mais puxado isso. Mas faz parte, vamos embora. O que importa é ajudar o São Paulo.